Olá, seja bem-vindo à nossa aula de Educação Física. Esta aula nós vamos trabalhar aí com os 8º anos do ensino fundamental. E nesta aula nós vamos trabalhar aí as práticas corporais, especificamente os esportes de aventura. Beleza? Vamos à nossa aula de hoje. Então, a origem dos esportes de aventura. Qual é a origem, a possível origem dos esportes de aventura? Esses esportes que as pessoas pulam de paraquedas, como a gente tem aqui. Qual é a origem desses esportes aí? Como foi que eles surgiram aí pra gente, tá certo? Então vamos começar a investigar esses aspectos. Observe comigo. Os esportes de aventura constituem um conjunto de práticas recreativas que surgiram no desenvolvimento das décadas de 70, mais ou menos, e ele consolidou-se a partir da década de 90 e ele está ligado aos hábitos modernos da sociedade pós-industrial e também tem uma alternativa para o ócio ativo, ou seja, as práticas de lazer ativas, onde as pessoas praticam atividades físicas. Tudo isso com o propósito de melhorar as condições de vida das pessoas, com o propósito ligado aos modelos existentes de corpos. Então, como as pessoas têm o desejo de desenvolver corpos saudáveis de acordo com os modelos de corpos que existem, que são passados pela mídia, as pessoas buscam as práticas corporais com esses objetivos aí de desenvolverem corpos adequados aos padrões sociais vigentes da atualidade. Então, os esportes de aventura, eles nascem a partir dos jogos. E tem um autor aqui que é o Rogers Cowley-Lois, em 1990, ele postulou a ideia de classificação dos jogos em Agon, Alea, Mimikry e Lynx. Então, o que seriam esses jogos? Agon seria um grupo de jogos que desenvolve a competição e o duelo. Então, toda a parte que envolvesse competições e duelos seriam jogos tipo Agon. E os Alea seria os jogos, a categoria de jogos cujo tem os elementos de competição, eles estão ligados ao fator sorte. Se a pessoa tiver sorte, assim, ela pode conseguir ou não a conquista, tá? E tem o Lynx. É uma categoria de jogo que tem a imitação, onde os participantes eles vão vivenciar uma realidade que eles não vivem. Então vão criar uma realidade. Então, a partir desses tipos de jogos, agora nós temos, por exemplo, o Mimikry, que é a categoria de jogo que provoca mais adrenalina, ou seja, vertigem física e moral. Então, a mudança física corporal. Então, são os jogos de aventura. Eles têm há vários componentes dos jogos, Os esportes de aventura vão levar dentro de si alguns desses componentes dos jogos e se construírem. Então, sabendo que os esportes se construem a partir dos jogos, os esportes de aventura eles se compõem a partir também dos jogos, com elementos dos jogos. Por exemplo, a questão do Mimikry. O Mimikry é o jogo que traz adrenalina, o desafio, a vertigem, a produção de hormônios, de euforia. Então, as pessoas que participam dos jogos Mimikry tem esse estilo de vivência, essa possibilidade de vivência. Então, os esportes de aventura, os esportes radicais seguem essa tendência. Então, o Huizinga foi um dos principais pesquisadores. Ele diz que os esportes, no caso, os jogos, como a gente está falando, ele é uma forma de entender a própria sociedade, porque o jogo e a cultura são elementos que são parecidíssimos, eles são uma autorreprodução. Então a cultura, todos os saberes humanos, eles estão vinculados a uma forma de viver e ver a realidade. Então os jogos também têm essa questão. Ele é uma forma de viver e ver a realidade, certo? Então observe comigo.
As pessoas, o que são esses esportes de aventura? Como é que a gente pode dizer especificamente o que eles são? Existe uma classificação, mas existem também algumas características que a gente pode identificar. Quais são elas? Os termos esporte radical, esporte de aventura, esporte de ação, as pessoas confundem muitas vezes, mas basicamente a gente pode dizer que eles têm um grau de risco, e esse grau de risco ele é calculado, né? Você não se expõe ao risco só pelo risco, mas é um grau de risco calculado, dadas as condições, por exemplo, da altura, da velocidade ou de outras variantes em que são praticados. Então, existem várias variantes que dão um desafio e produzem a adrenalina e um certo grau de risco. E a partir desses desafiantes, dessas condições que são impostas para as pessoas que estão participando, as pessoas vivenciam essa euforia, vivenciam a produção de adrenalina, certo? Então, vamos lá. Esses esportes de aventura, eles vão se caracterizar pela sensação de risco, como a gente viu, e de incerteza, tá certo? E existem fatores que vão determinar, que a gente pode classificar, que vão determinar essa questão do risco e da incerteza, que são os fenômenos meteorológicos, como por exemplo, o vento, o ar, a chuva, a neve ou a umidade do ar, se o ar está ou não está muito úmido, o ar está seco, e a temperatura ambiente. Então, esses fenômenos aí, esses fenômenos meteorológicos e os fenômenos, os fatores meteorológicos, né, e os fenômenos meteorológicos, eles vão determinar aí, em alguns tipos, ou na maioria dos esportes de aventura, dos esportes de ação, dos esportes radicais, vão possibilitar a vivência das incertezas e o grau de risco. E isso vai fazer as pessoas vivenciarem assim, uma certa euforia. Os esportes de aventura. Temos uma diferença entre os esportes de aventura e os esportes radicais. Os esportes de aventura são estão relacionados à natureza e estão relacionados ao ecoturismo, ou seja, uma forma de turismo na natureza, onde as pessoas experimentam os elementos da natureza e praticados em condições de risco calculado. Então vai ter um risco, esse risco é calculado, medido aí, então tem um suporte tecnológico que os seres humanos criaram. Isso possibilita que qualquer ser humano possa enfrentar determinadas situações, determinados ambientes com esse suporte tecnológico, roupas adequadas, enfim, várias coisas podem ser implementadas para que as pessoas possam vivenciar situações diferentes em contato com a natureza, tá ok? Então esses são os fatores aí, as tecnologias que estão ligados aos esportes de aventura. Então as pessoas vão vivenciar porque tem um certo grau de risco, mas esse risco é calculado e controlado. Os esportes radicais, por sua vez, são os esportes que têm manobras arrojadas, né, controlados em um ambiente natural ou um ambiente artificial. Então, tanto o esporte radical pode ser de aventura, como ele pode ser em meio urbano. Então, se ele for em meio à natureza, ele vai ser um esporte radical de aventura. Se ele tiver manobras arrojadas, se ele tiver tipo uma ação arrojada em que a pessoa tem que executar. E existe esses esportes que são esportes radicais que oferecem essas condições das manobras e eles têm, como é que se diz, competições, né? Competições esportivas, não só pela vivência dessa experiência, porque no começo, quando surgiram os esportes de aventura, os esportes radicais, esportes de ação, eles eram mais pela vivência, mas já existe a esportivização dessas categorias esportivas, onde existem competições oficiais, onde as pessoas participam delas e existem campeões e tudo mais, ok? Então, qual é a diferença básica entre os esportes de aventura? Os esportes de aventura, eles são especificamente voltados ao ecoturismo em meio à natureza. Os esportes radicais, eles podem ser, né, em meio a um ambiente natural, mas podem ser também em um ambiente artificial ou num ambiente urbano, ok? Então,
a classificação. Vamos classificar aí como são os esportes de aventura. Então, os esportes de aventura, de acordo com o Bertrand, ele diz que é a questão do ambiente físico que vai determinar. Existe um ambiente que é a Terra, né? Aí nós vamos ter uma série de elementos, séries de esportes, como o kiteboard, o snowboard, né? Montanha, bike, esqui acrobático, escalada livre, que são atividades que existe o elemento terra. Existe aqueles que têm o elemento água, que é o surf, o hidroped, o raft, a descida de barrancos, ou descida de cachoeiras, tirolesa, que tem aí o elemento água, né, em si. E tem o elemento ar, como o hop, o swing, a queda livre, o paraquedas, asa delta, parapente, são tipos de atividades que exigem aí a presença do ar. Então nós temos aí os 3 elementos básicos: terra, água e ar, que são elementos utilizados, né, elementos da natureza, que são utilizados para vivenciar os esportes de aventura. E os esportes de aventura, você tem o objetivo de vivenciar a natureza, né? Vivenciar a natureza, se desafiar pela natureza, utilizando certos equipamentos que a gente utiliza, né? Vários equipamentos aqui que a gente vai ter para poder fazer os saltos, para poder fazer aí as corridas, a descida a escalada, enfim, né? O esqui e tal. Precisa de equipamentos. Esses equipamentos vão possibilitar aí a vivência dessas práticas esportivas. Então, os processos civilizatórios. Então, por que surgiu essa necessidade do ser humano vivenciar a natureza? Então, com o desenvolvimento da sociedade, né, com o passar do tempo, o transcorrer da evolução humana, o ser humano, que era um ser social, né, eminentemente social, ele vai evoluindo e se afastando da natureza, do convívio social, criando as cidades, e o ambiente natural vai sumindo. Norbert e Elias, ele intitula isso como processo civilizador, gerado pela aceleração da urbanização, né, dos espaços onde os seres humanos vivem. E isso levou o homem a se afastar, né, do convívio com a natureza. Então, o ponto crucial aqui, o problema básico do ser humano é que a sociedade tecnológica, as pessoas estão ficando cada vez mais isoladas, distantes da natureza, distantes um do outro, a ausência de contato social. Então isso é muito sério, principalmente a gente está vivendo agora a pandemia, onde as pessoas estão ficando isoladas socialmente. É preciso romper esse isolamento para que as pessoas tenham contato com a natureza, é preciso ter contato social, porque isso nos torna pessoas mais saudáveis, né? Porque nós somos seres sociais. Então esse processo civilizatório está agravando aí o problema do isolamento social, principalmente agora com a pandemia também. Então a gente precisa romper isso de alguma forma. E uma das formas é o contato com a natureza, né? A vivência do contato com a natureza. Isso é um bom momento para a gente participar de esporte. Então, esportes radicais e de aventuras. Qual é o benefício desta prática corporal? Quais são os benefícios de a gente fazer skate, surf, de a gente fazer raft, canoagem? Quais são os benefícios? Ele estabelece um contato social. Então, as pessoas que praticam um determinado esporte, eles têm contato uns com os outros ali naquele meio esportivo. A vivência dos esportes de aventura geralmente é feita em grupo, né? Não existe assim um esporte de aventura individual, porque existe a questão do risco. Então, as pessoas saem em grupo e isso é muito benéfico para a saúde humana. O redescobrimento do homem através do contato com a natureza. Você se redescobre, começa a se autoconhecer, conhecendo também a natureza. Descarregar todas as tensões provenientes do processo civilizatório, tá? Aquele processo que exclui as pessoas, o capitalismo selvagem, uma pessoa querendo ser melhor que a outra, tal, tudo isso. Um isolamento social,
grande quantidade de tecnologias, pessoas mais ligadas à tecnologia do que ligadas aos seres humanos, e tudo isso prejudica muito. Então, a vivência dos esportes radicais de aventura nos possibilita a romper com esse processo civilizador aí. E é uma atividade de lazer ativa que nos ajuda a gastar energia e faz bem para a saúde, para a mente, né? Contato com a natureza é muito benéfico. Então, gente, a busca pelo significado. Então, por que as pessoas fazem isso, né? Então, as pessoas vão lá para a natureza, elas vão buscar, e o homem busca o quê? Provar a si mesmo, investir, tenta se identificar, provar a si mesmo. Por que ele faz isso, né? Sentir que existe, sentir que está vivo. Então, nós precisamos dessa conquista, nós precisamos de desafios, né? E as pessoas se sentem muito bem quando elas superam os desafios, elas sentem a sua existência, porque existe uma grande necessidade de autoafirmação, de autovalorização. Quando você se autovaloriza, né, autoestima, gostar de si mesmo, se sentir valorizado, se sentir uma pessoa produtiva, e quando você supera os desafios naturais e você vai em contato com a natureza, enfrentando e superando os seus próprios limites, causa o quê? Esse risco controlado, as pessoas vão vivenciar, né? Elas vão, a partir do momento que elas vão superando, elas vão para lugares diferentes, vão superando esses desafios, elas vão se libertando, né? Elas vão começando a buscar a sensação de liberdade e poder, elas vão se sentir muito fortes, se sentir equilibradas e vão se sentir valorizadas. E é por isso que as pessoas elas buscam a própria liberdade, sensação de liberdade, sensação de bem-estar e de autoestima, ok? É por isso que as pessoas buscam, beleza? Essa aula termina por aqui. Essa aí discutiu com a gente as práticas corporais dos esportes de aventura. Gente, um forte abraço e até mais.